Fala galera, beleza? Professor Guilherme aqui. Hoje a gente vai repassar um conteúdo muito importante que está estritamente ligado ao post que eu coloquei sobre cadeia alimentar. A gente falar sobre pirâmides ecológicas, certo? Pirâmides ecológicas nada mais são do que representações gráficas de como que funciona um ecossistema, dependendo do que a gente estiver analisando ali. São 3 parâmetros que eu vou explicar daqui a pouco. Mas então ele exibe o funcionamento de um ecossistema a partir do seu fluxo de energia e de matéria. Então se ele é uma representação gráfica, vocês podem apostar que vestibular e Enem gosta disso. Como eu falei para vocês, Enem gosta de um atrativo visual, de tabela, de gráfico, de quadro comparativo. Então, pirâmides ecológicas é um conteúdo que pode sim cair. Eu já vi cair em diversos vestibulares, vários processos seletivos, inclusive eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. São representados por triângulos sobrepostos, né, onde retângulos sobrepostos, onde cada retângulo representa o parâmetro que a gente está analisando. Nesse primeiro momento, o primeiro exemplo que eu trouxe são pirâmides de números, que é uma pirâmide puramente quantitativa. Ela vai mostrar a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então a gente está analisando o ecossistema, uma cadeia alimentar. Então a gente está analisando produtores, consumidores, certo? Consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Nesse caso aqui, os decompositores não entram. Mas a gente não pode esquecer de maneira nenhuma que em toda cadeia alimentar, todo ecossistema, todo equilíbrio ecossistêmico passa pela ação dos decompositores na ciclagem dos nutrientes. Beleza? Então a gente tem aqui, pirâmide de números mostra a quantidade de indivíduos em cada nível trófico. Então a gente tem aqui na base da pirâmide 5.000 plantas de capim. No meio, consumidor primário 700 gafanhotos e 30 sapos como consumidores secundários, certo? Essas pirâmides podem ser invertidas. Por quê? Porque uma árvore pode abrigar 700 lagartas como consumidores primários e 20 pássaros como consumidores secundários. Então a gente tem uma base mais estreita, um meio mais largo e em cima do meio a gente tem também um retângulo mais estreito também. O que acontece, gente? Como eu falei para vocês, aqui é uma pirâmide puramente quantitativa, certo? Uma árvore de grande porte, pode muito bem abrigar em um ramo um ecossistema próprio, né? Então a gente vai ter insetos, a gente vai ter insetívoros, a gente vai ter frugívoros, né? Nós vamos ter predadores de topo. Então é só para mostrar para vocês que esse tipo de pirâmide, apesar do conceito de pirâmide ser uma base maior comparado ao topo, esse tipo de representação ilustrativa pode acontecer de forma contrária. Beleza? E aqui o exemplo é uma pirâmide direta, né? Onde a gente tem aqui uma vasta área aqui quantitativa de produtores, formiguinhas, tamanduás e predador do topo, que no caso é o consumidor terciário, certo? A pirâmide invertida, uma árvore pode abrigar centenas de cupins, como vários outros insetos e, consequentemente, milhares de outros protozoários. Beleza? Em seguida, a gente tem a pirâmide de biomassa, onde a gente vai estar analisando justamente a biomassa, né, a matéria orgânica presente no indivíduo, num conjunto de indivíduos, né, no caso aqui numa unidade ecológica, podendo ser todo o ecossistema. Então, pode ser também um ecossistema, pode ser um nível trófico, pode até ser um único indivíduo. Biomassa, se a gente está calculando biomassa, a gente tem que ter uma métrica, né, para calcular essa biomassa. No caso é quilogramas por metro quadrado, ou gramas por metro quadrado, ou quilogramas por metro cúbico. Lembrando que a gente está analisando a biomassa por unidade de espaço. Unidades de espaço, unidades de massa variam dependendo do ecossistema que a gente está analisando, certo? Então a gente tem aí os produtores, que geralmente a base da pirâmide, os produtores, essa base ela é maior, ela é mais larga. Então isso aqui de certa forma representa e ilustra de maneira precisa o conceito geométrico de pirâmide. Então nós temos os produtores aqui, a base da pirâmide, os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários. Aqui a biomassa está sendo medida nesse exemplo em gramas por metro cúbico. Então nós temos 10.000 gramas por metro cúbico de produtores, 1.000 gramas por metro cúbico de consumidores primários, 100 gramas por metro cúbico de consumidores secundários e 10 gramas por metro cúbico de consumidores terciários. Beleza? A pirâmide de biomassa é basicamente isso. Só que, como eu vivo falando para os meus alunos, na biologia há sempre exceções à regra, certo? Biologia é muito difícil a gente ter uma regra geral, sempre vai ter uma exceçãozinha. Nesse caso, a exceção da pirâmide de biomassa invertida é uma exceção, só que a boa notícia é que quando os vestibulares cobram essa exceção é sempre esse mesmo exemplo, o caso do zooplâncton e o caso do fitoplâncton, que essa pirâmide só vai ser invertida em determinado momento, em determinado período em que você for analisar. Naquele exato tempo, aquela pirâmide pode estar invertida. Por quê? Gente, esses zooplâncton têm um metabolismo acelerado, eles se reproduzem rapidamente, certo? Então eles multiplicam, se proliferam.
E eles acontecem, o local de ocorrência deles é em lagos, né? Então eles são algas microscópicas que compreendem o fitoplâncton. Possuem um ciclo de vida curto e se reproduzem rapidamente. Esses consumidores primários são representados por pequenos animais pertencentes ao zooplâncton. Eles vão consumir rapidamente esse fitoplâncton. Em determinado momento, se você for analisar, isso pode passar a falsa sensação, que no caso não é falsa, né? Mas em determinado momento, nesse exato momento, a biomassa de zooplâncton vai ser maior do que a dos produtores. Olha que loucura. Então você vai ter uma pirâmide de biomassa, onde os produtores, a base, vai ter a biomassa menor do que os consumidores, o topo. Beleza? Essa é a exceção. Essa é a única exceção. Quase que a única exceção. Vocês vão ver isso em vários livros didáticos, em vários sites. O exemplo vai ser esse. E quando vocês forem treinar, fazer exercícios de vestibulares passados, esse vai ser o exemplo. Certo? Por fim, por último e não menos importante, a pirâmide de energia, onde de cara eu já falo, já grito, já berro, pirâmide de energia, ela nunca vai ser invertida. Porque, como eu falei no post anterior, de cadeias alimentares, o fluxo é unidirecional dissipativo, o fluxo de energia. Beleza? Então a base vai concentrar maior energia para que os níveis tróficos subsequentes recebam essa energia de forma fragmentada. Então, à medida que essa energia vai sendo distribuída, ela vai se perdendo, também em forma de calor, respeitando as leis da termodinâmica. Certo? Então aqui a gente vai levar em consideração a composição energética do indivíduo, que no caso é a biomassa acumulada por unidade diária por unidade de tempo. Então é possível ter indivíduos que, mesmo pequenos, possuam grande quantidade de energia que será disponibilizada para um próximo nível trófico. Lembrando que todos os níveis tróficos que a gente analisa, os indivíduos envolvidos perdem energia em forma de calor, porque gastam energia para manter seu metabolismo, para se reproduzir, para caçar, para fugir de predadores, certo? Para manter a sua temperatura corporal constante, entre outros exemplos. Isso acontece porque, em geral, seres vivos com maior tamanho consomem maior quantidade de energia. Eu tenho 1,85 m e 110 kg. Eu, para manter esse corpinho, eu não vou comer pouco, eu preciso comer muito, certo? E essa energia vai acumulando menos calorias para os próximos integrantes das cadeias alimentares. Então essa pirâmide nunca é invertida. Eu coloquei até em vermelho para vocês não esquecerem, tá? Essa pirâmide nunca vai ser invertida, porque as leis da termodinâmica são universais na natureza. Tá? A energia constante nos seres vivos pode ser transformada em qualquer outro tipo de energia, porém nunca vai ser criada ou destruída. Lembra que o fluxo é unidirecional dissipativo, essa energia vai se fragmentando e se perdendo à medida que vai passando de um nível trófico para o outro. Beleza? Além disso, o fluxo unidirecional dissipativo de energia faz com que os degraus da pirâmide se tornem cada vez menores até o seu ápice, porque sempre há perda de energia em forma de calor ao longo dos níveis tróficos. Já vou deixar para vocês um outro macete. A gente está analisando, dependendo da cadeia, do tamanho da cadeia que a gente estiver analisando, da quantidade de níveis tróficos, quanto menor a cadeia, mais energia a gente tem disponível, mais energia a gente tem acumulada, porque a energia que é muito no topo dessa cadeia, no topo da pirâmide, ela vai sendo fragmentada. Então, se você tem uma cadeia alimentar com 10 níveis tróficos, essa energia vai ser fragmentada, 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 fragmentada. Agora, se você tem uma cadeia alimentar com 3 ou 4 níveis tróficos, essa energia também vai ser fragmentada, só que em menor quantidade. Então vai ser uma energia que vai ficar mais acumulada ali, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo, né, de um artigozinho antigo. Percebam que na base, aqui nos produtores, nós temos 20.810 quilocalorias por metro quadrado por ano. Tá? Essa é a unidade quando a gente calcula a energia. Desses, 11.000 vão ser perdidos em forma de calor e 8.833 vão ser mantidas. Da mesma forma acontece para os consumidores primários, secundários e terciários. Essa energia vai se perdendo, vai se fragmentando, vai se dissipando, certo? Então, ela começa mais concentrada, vai se fragmentando, fazendo com que a conformidade da pirâmide energética seja impreterivelmente, indiscutivelmente fiel a uma pirâmide, certo? Ao conceito geométrico de uma pirâmide. Base maior do que o topo. Beleza, gente? Escolhi algumas questões aqui para a gente fazer uma práticazinha legal. Aqui ele deu 3 cadeias alimentares, essa questão da VUNESP, a primeira. Vegetação, insetos, anfíbios, cobras e fungos. Olha o que eu acabei de falar agora há pouco. Vegetação, coelho, gavião. Fitoplâncton, zooplâncton, peixes, tubarão. Ele quer saber a maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados está onde. Então, na primeira cadeia alimentar, a gente tem 5 níveis tróficos. Na segunda, a gente tem 2. Aliás, a gente tem 3, desculpa. Vegetação, coelho e gavião. Na terceira cadeia alimentar, a gente tem 4. Ele quer saber a maior quantidade de energia vai estar disponível para quem, gente?
como eu falei para vocês, quanto mais curta for a cadeia alimentar, maior vai ser o aproveitamento de energia, certo? Nas cadeias 1, a gente tem 5 níveis tróficos e na cadeia 3 a gente tem 4. Sobra aí a cadeia 2, que dessas vai ter aí um maior aproveitamento de energia. Então a alternativa certa é a letra C, beleza? Essa questão aqui é do Enem de 2011, tá? Uma questão também de cadeia alimentar. Eu não encontrei questões do Enem que, a partir dessa edição, que abordou cadeias alimentares diretamente. Mas é igual eu falo para vocês. Então vocês podem avaliar de duas formas. Ou vai continuar não cobrando, ou vai pegar vocês de surpresa. A minha dica é sempre a mesma. Estudem, tá? Anotem as premissas básicas de cadeia alimentar, façam exercícios, que não tem segredo, beleza? Então essa questão de 2011 do Enem está mostrando uma figura, como eu falei para vocês, atrativos visuais, figuras, tirinhas, quadros, tabelas, gráficos, enfim. Suponha que o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Se nas próximas cenas o tigre for bem sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão respectivamente quais níveis tróficos? Gente, se ele está dizendo aqui que o ser humano se alimenta de frutas e grãos, ele está se alimentando diretamente dos produtores, fazendo com que ele seja um consumidor primário, certo? Então anotem isso aí no cantinho da questão de vocês. Se nas próximas cenas o tigre for bem sucedido aqui na caça e posteriormente servir de alimento aos abutres, o que ele quis dizer com isso? Se ele for bem sucedido e alimentar-se do homem, só que servir de alimento aos abutres, que em determinado momento ele vai morrer, o tigre e o abutre vão ocupar quais níveis tróficos? Então, uma questão como essa, vocês vão ter que desenhar uma cadeia alimentar. Produtores, né, as plantinhas que serviram frutas e grãos para que o homem, consumidor primário, pudesse se alimentar. Então, plantinhas, produtores, setinha. Homem, consumidor primário, setinha. Tigre, consumidor secundário, setinha. Abutre, consumidor terciário, certo? Tigre e abutre, então, depois que vocês tiverem feito esse desenho, tiverem desmembrado a questão, tiverem fragmentado a questão, anotado com estrelinha, desenhado certinho, vocês vão chegar a qual conclusão, gente? Como frutas e grãos são subprodutos dos vegetais, né? Que são produtores, eles vão sintetizar seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Quem se alimenta desse tipo de fonte de energia vão ser os consumidores primários, no caso aqui, o homem, certo? Então, se o tigre se alimentar do ser humano, ele é um consumidor secundário. Se o tigre morrer e os abutres se alimentarem dele, serão considerados consumidores terciários. É a resposta certa. Como ele quer tigre e o abutre, no caso aqui, letra C, consumidor secundário e terciário. Beleza, gente? Não tem erro, é simples. Minha dica para vocês é, se vocês viram uma questão como essa de cadeias alimentares, onde não está muito bem esquematizado a ordem das coisas, vocês façam essas ordens para que fique bem claro para vocês o tamanho da cadeia, a quantidade de energia acumulada, a quantidade de níveis tróficos, e para que vocês possam, né, interpretar e bolar um raciocínio de maneira mais fácil. Desenhem, esquematizem. Se a prova não te dá isso, façam vocês. Questão do Mackenzie, as figuras acima representam pirâmides ecológicas, considerando a cadeia alimentar, fitoplâncton, zooplâncton e peixes. Olha aí. As pirâmides de energia, de biomassa e de números, em um dado momento, são respectivamente qual dessas aqui? Quais, né, no caso? Então, gente, percebam. Aquele exemplozinho do fitoplâncton e do zooplâncton é uma exceção à regra da pirâmide de biomassa, certo? Então aqui tem, de certa forma, um certo peguinha, mas é como eu falei para vocês. O exemplo geralmente é só esse, então não tem muito erro, tá, gente? Nessa questão tem que ter cuidado com a pirâmide de biomassa, porque no dado momento a quantidade de biomassa do fitoplâncton é menor do que a do zooplâncton. Foi o que eu expliquei para vocês. Com isso, a pirâmide de biomassa para essa cadeia tem a base mais estreita do que o retângulo correspondente aos consumidores primários. A base menor do que o topo, certo? Como a pirâmide de energia é sempre normal, é sempre normal, vai sempre respeitar o conceito geométrico de pirâmide. A base maior do que o topo, né? Então, já dá para eliminar duas alternativas, certo? Vão por eliminação. Aqui eu deixei de vermelho, deixei coloridinho. Pirâmide de energia é sempre a mesma coisa. Com isso, vocês conseguem eliminar duas questões. Considerando o número de indivíduos, há uma maior quantidade de organismos fitoplâncton do que de zooplâncton, e mais indivíduos zooplâncton do que peixes. Gente, ele quer saber o que? Pirâmide de energia, biomassa e números. A primeira pirâmide que ele quer é de energia. A gente sabe que a pirâmide de energia vai ser sempre normal. Então, a pirâmide de energia vai ser a letra A. Então você consegue eliminar a letra B e a letra E.
né? Porque a primeira pirâmide está falando que é a letra C, pirâmide de energia totalmente invertida. E a letra E também está falando a mesma coisa. Então já elimina essas duas. Elimina. Esquece. Essas duas não existem mais. Vocês vão ter 3 alternativas para analisarem, para trabalharem nela. A C e a D. Gente, se vocês analisarem com calma, a pirâmide de energia vai ser normal, letra A. Né? A pirâmide de biomassa vai ser a letra B. Porque em condições normais... Aliás, na exceção da regra, pode ser que seja... Foi o que a questão deu. O fitoplâncton produzir menos biomassa do que o zooplâncton, então vocês vão se apoiar nessa exceção, e a pirâmide de números vão ser a letra A de novo, porque você vai ter, aí sim vai ser a condição teoricamente normal, você vai ter mais produtores do que consumidores secundários e consumidores terciários, beleza? Então o meu ponto aqui é o seguinte, fiquem espertos com esse exemplo em todo lugar que vocês forem ler, todo livro, todo material, é bem provável que vocês vão encontrar, vão tropeçar nisso aí, por muitas e muitas vezes quando forem estudar cadeias alimentares, porque isso aqui é uma exceção da regra. Então fiquem espertos com essa exceção da regra e, para uma questão como essa, ficar muito mais fácil de vocês acertarem. Questão da FADIP de medicina. Considere uma pirâmide ecológica com os seguintes níveis tróficos: 3 árvores, 300 gafanhotos e 2 aves. A partir desses dados, analise as figuras a seguir e indique quais representam a melhor pirâmide de energia e de número, respectivamente. Então vamos lá, nós temos 3 árvores, 300 gafanhotos e 2 aves. Quais dessas pirâmides, dessas 4 opções de pirâmides aqui, representa a melhor de energia e de número, respectivamente? Gente, como eu falei para vocês, de novo, está até em vermelho aqui, a pirâmide de energia nunca é invertida, então a C e a D você já elimina, porque ele quer primeiro a pirâmide de energia, tá? Considerando então que são 3 árvores, 300 gafanhotos e 2 aves, a pirâmide de número terá base e ápice estreitos, né? Ápice e base estreitos, porque nós temos 3 árvores e 2 aves. O ápice são as árvores e a base são as árvores, desculpa, e o ápice são as aves, beleza? Então, gente, como é possível eliminar a C e a D, sobrou a A e a B. Qual que representa melhor uma pirâmide de energia? Como a pirâmide de energia, a regra é sempre a mesma, então a gente tem aqui a 1 e a 2. Letra A, pirâmide de energia, porque a energia acumulada nos produtores, no primeiro nível trófico, vai ser sempre maior do que os consumidores primários e nos consumidores secundários. No caso, numa pirâmide de número, nós temos aqui 3 árvores, que podem abrigar 300 gafanhotos, que vão servir de alimento para 2 aves. É isso. Simples. Cadeia alimentar, gente, se cair, vai cair desse jeito. Beleza? Não vai fugir disso. No máximo, ele vai discorrer uma cadeia alimentar, mas aí vocês vão fazer exatamente o que eu falei. Vocês vão escrever, anotar quais os membros dessa cadeia, quais são os níveis tróficos, e a partir disso vai ficar mais claro de vocês interpretarem o comportamento do fluxo energético ali. Se vai ser mais acumulado, se vai ser menos acumulado, e a partir disso vocês vão conseguir elaborar pirâmides, pirâmides de número, pirâmides de energia, beleza? Então essas questões tendem a ter mais ilustrações, mas se não tiver também vocês conseguem fazer, beleza? Eu vou criar um drive para vocês, vou disponibilizar esse drive para disponibilizar todas essas aulas, disponibilizar os materiais, listas de exercícios, para que vocês possam treinar e ficar melhores, ficarem mais craques para gabaritar a biologia, seja no Enem ou no vestibular que for. Beleza, gente? É isso aí, até mais.